Oi, gente! Agora é a parte final dos micro-organismos em si. Eu vou dar uma repassada no conteúdo todo para fechar isso com vocês bonitinho do que eu acho que seja importante. Tá bom, então as bactérias são divididas em cocos, bacilos, vibriões, espiroquetas. Elas têm a reprodução sexuada e a assexuada. A assexuada pode ser por divisão e a sexuada é através do pile. Tem o teste de gram positivo e gram negativo. Tem o teste de catalase positiva e catalase negativa. E o teste de Bar. Elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas ou facultativas. Então, as aeróbicas precisam de oxigênio, as anaeróbicas não precisam e as facultativas é opcional ter ou não oxigênio. Os vírus, eles não são considerados seres vivos, né? Então, existem cientistas que consideram vivos e existem cientistas que não consideram vivos. Eles têm o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, onde o lítico é composto por adesão, penetração, biossíntese, maturação e brotamento, ou liberação, e o lisogênico é que dá origem aos transgênicos que a gente conhece hoje em dia. Os fungos, eles são micro-organismos extremamente versáteis, eles estão e podem estar em qualquer lugar, eles são de fácil replicação, a única necessidade deles é a umidade, e eles se reproduzem de várias formas, dentre elas as hifas, que é por brotamento, e a fisão, que é por divisão mesmo, um se torna dois. A nutrição das bactérias, eu já falei que elas são aeróbicas e anaeróbicas. As fases de crescimento, quando elas se fixam no meio, é a fase de adesão, a fase de multiplicação, de equilíbrio e a fase de morte. Para elas se fixarem, depende da água, dos macros e micronutrientes, da faixa de crescimento, a pressão osmótica, temperatura, pH e presença ou não de oxigênio. A resistência bacteriana é um assunto importante. A gente considera resistente aquela bactéria que não morre por causa daquele antibiótico. Para descobrir quais são os antibióticos que a bactéria é ou não resistente, você tem que fazer o antibiograma, que é aquele onde você coloca o antibiótico e, dependendo do círculo que formar em volta dele, significa que aquelas bactérias morreram ou não morreram. Cada bactéria é de cada organismo, então a minha bactéria, mesmo sendo da mesma espécie, é diferente da sua e pode ou não ser resistente aos mesmos antibióticos que os seus. A causa principal dessa resistência das bactérias é a automedicação. Então, tomar um antibiótico fora de horário, sem controle, sem prescrição médica, pode causar essa dependência, essa resistência nas bactérias. Existem 3 jeitos delas se recombinarem geneticamente. A conjugação, que é onde elas ficam grudadinhas uma na outra e passa o DNA. A transdução, que é onde um vírus carrega o DNA de uma bactéria para outra. E a transformação, que é quando uma bactéria se dissolve, se desmembra, e outra bactéria usa do seu DNA para se modificar. Aí vai entrar o Staphylococcus e o Streptococcus. O Staphylococcus áureo é o amarelinho e é o que causa intoxicação alimentar, síndrome da pele escaldada, choques tóxicos, pneumonias, feridinhas na boca, que eu esqueci o nome. O mais clarinho é o Staphylococcus epiderme. Ele é mais clarinho e ele tá sempre na nossa microbiana, assim como o Staphylococcus aureus e assim como o Streptococcus.
O Staphylococcus, ele é gram-positivo, catalase positivo. Os Streptococcus são gram-positivo, catalase negativo. Os Streptococcus, eles são divididos principalmente em 3. Os pneumorais, que eles causam sinusite, pneumonia, meningite. Os piogêneses, que eles causam a faringite, causam também meningite em recém-nascidos. E os agalactes, que também causam meningite e interferem em relação à diabetes dos idosos. As características gerais dos Streptococcus são que eles se proliferam a 37,5 graus e eles são os primeiros a chegar quando a nossa imunidade cai, porque eles também estão presentes na nossa microbiana, tanto da pele, quanto da garganta, quanto do intestino. Aí entre as espiroquetas, que tem a leptospirose, que é a doença transmitida pelo xixi do rato, e a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Aí entra as micobactérias, que são bactérias extremamente resistentes e são detectadas por BAR, que significa bacilos alcoácidos resistentes. Se eles são corados pelo azul de metileno, se eles forem bar fortes, são considerados vermelhos, e se eles forem bar fracos, eles tingem de azul. Aí a gente vai ter a tuberculose e a hanseníase, que é a lepra. Em seguida, que sendo a tuberculose gram-positiva e a hanseníase gram-negativa. A gente vai ter os bacilos gram-positivos, que são os clostridiums. Tem o Clostridium tétano, que é o que dá a doença de tétano, que pode causar paralisia no corpo inteiro e a pessoa fica toda torta. E tem o Clostridium do botulismo, que é aquela que pode vir nas latas dos alimentos que batem, que amassam e que fazem as micro-rachaduras e que entram esses tipos de organismos. E ela também pode ser usada tanto para estética, como o Botox, quanto para terapêutica, quanto a dor de cabeça, segurar alguns pontos, justamente por essa tensão que ele causa, esses espasmos que ele causa na pele. Aí tem as enterobactérias, que pode se caracterizar como as salmonelas. Tem a salmonela enterite, que é aquela que pode vir do ovo da galinha, por exemplo. E tem a TIF, que pode ser aquela causada de humano para humano, que um humano pega e passa para o outro. E em relação aos vibriões, tem a cólera, que ela causa um mal-estar, como diarreia e vômitos muito intensos, e ela é causada pela água contaminada. Isso foi o resumo de tudo que a gente viu, que eu expliquei, e dessa primeira parte dos micro-organismos. Então, o mecanismo de agressão e defesa, a gente viu até agora a parte da agressão, que é tudo que pode causar doença na gente. A partir de agora, a gente vai ver como que o nosso organismo reage a essas infecções, a essas bactérias e tudo mais. É isso, gente. Boa noite.